Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG. Extensão Entrevista. Olá, tudo bem? Começando mais uma Extensão Entrevista aqui na sua rádio, na nossa rádio FMG. E hoje, no programa de hoje, recebemos o professor Willerson Custódio da Silva. Ele que é doutor em fitotecnia, com ênfase em estatística aplicada pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em estatística aplicada e biometria pela Universidade Federal de Viçosa e especialista em educação pela Pitágoras, pela Faculdade Pitágoras de BH, e graduado em matemática pela UFV também, a Universidade Federal de Viçosa. Ele é professor efetivo do Instituto Federal de Minas Gerais, IFMG Campus Governador Valadares, onde exerce ensino, pesquisa, extensão, gestão e orientação de estudantes nos cursos técnicos integrados de nível médio, na graduação e pós-graduação também lá do Senso e Stricto Senso. Atualmente é o diretor-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas, no Campus Governador Valadares, e professor colaborador do programa de pós-graduação em nível de mestrado interdisciplinar em gestão integrada do território JIT da Universidade do Vale do Rio Doce. Bom, professor, é um prazer recebê-lo. Tudo bem, né? Tá chovendo em Valadares ou, como de praxe, quente para Dedéu por aí? Na verdade, chuva aqui é alguma coisa muito raro, né? Costuma cair uma chuva de repente, mas o sol logo em seguida já abre. Neste momento, por exemplo, o sol está a pino aqui, bem no meio do céu, e aquele calor que, para quem conhece o Governador Valadares, sabe o que a gente está passando. O senhor já saltou de paraquedas por aí? Não tem essa coragem, não. É a terra dos paragliders, do paraquedas, tem o Pico do Ibituruna aí, a cidade é quente, mas é muito bonita e convidativa, né? Bom, professor, fale um pouco então da sua vida, seu interesse pelos números, e o ingresso na vida acadêmica. Então, Neto, a minha história, assim, relacionada aos números é um pouco inusitada, né? Eu acredito que a todos aqueles que me ouvirem, que tiverem dificuldade, eu acredito que isso vai ser até um estímulo, um incentivo, para que possa jamais desistir dos seus sonhos. Bom, na verdade, desde criança, adolescente, eu nunca tive afinidade muito, com os números. Na verdade, eu não tinha afinidade nenhuma para lidar com os números, Inclusive, eu vou revelar algo aqui bastante interessante, por incrível que pareça, eu tenho 2 reprovações, no ensino fundamental, que foi exatamente nas disciplinas de matemática, Para quem é aí da década de 70, sabe que não existia, a questão de dependência, então, quando a gente era reprovado em uma disciplina, na verdade, você tinha que repetir o ano todo. É o que aconteceu comigo. Eu, por 2 anos consecutivos no ensino fundamental 1, que hoje a gente chama ensino fundamental 1, naquela época o antigo primeiro grau, eu fui reprovado exatamente na disciplina de matemática. O que aconteceu? Aí no ano seguinte, depois das 2 reprovações, eu tive a sorte de ter uma professora a qual eu admirava muito, eu gostava muito dessa professora, que eu lembro o nome dela até hoje, professora Terezinha, minha professora de matemática. Então eu não queria decepcionar a professora, porque eu gostava, eu admirava essa professora. Mas como que eu ia fazer? Porque eu tinha muita dificuldade, eu já era um aluno repetente, eu já estava fora, da faixa etária para aquela turma. Então eu encarei aquilo como desafio. Então, para poder não decepcionar a professora, o que eu fiz? Eu comecei a estudar, a dedicar mais e procurei a vencer aquela dificuldade, Então, assim, naquele momento, o que eu pensava era não decepcioná-la. Então, eu precisava estudar muito. Então, eu nunca tive problema em reconhecer as dificuldades, que eu tive. Então, desde aquela época, eu sabia, bom, para eu não decepcioná-la, eu vou ter que estudar bastante, Porque se eu tirar nota ruim, vai ficar feio. Tá, e assim eu fiz, E comecei a estudar. Aí, daí a pouco, eu fui... percebendo que mesmo, aos trancos e barrancos, digamos assim,
eu conseguia aprender, né, alguma coisa, e tudo aquilo que eu aprendia, eu sempre gostei de compartilhar com os meus coleguinhas de classe, né? É o que hoje a gente conhece como monitor. Eu era, assim, um monitor voluntário na sala de aula, que eu gostava de ajudar os meus colegas que estavam tendo mais dificuldade que eu, né? Não porque eu me destacava na sala de aula, não, pelo contrário, porque realmente eu queria melhorar cada vez mais e não decepcionar a professora. Bom, e assim foi. Eu fui tomando gosto, né, pela disciplina, aí acabou sendo a disciplina que eu passei a gostar, né? Então, dentre todas as disciplinas, hoje eu posso dizer, né, com mais propriedade, mais tranquilidade, que é a disciplina que eu mais gosto mesmo, é tanto que cheguei, né, até onde que eu cheguei, em questão da formação acadêmica, e eu percebi que eu queria ser professor. E professor de quê? De matemática. Eu pensei, meu Deus, como que eu vou ser professor de matemática com tanta dificuldade que eu tive, né? Bom, mas como eu percebia que eu estava vencendo, evoluindo, né, a cada ano que se passava, e naquela época a gente sabe, né, que para poder entrar num curso, eu vim de família muito humilde, então não tinha condições financeiras de estudar numa faculdade particular. Diferente de hoje, né, que a gente tem aí, né, inclusive com a questão do Instituto, né, várias cidades, a gente sabe que tem um campus do Instituto Federal, né, seja do IFMG ou até mesmo de outro instituto, em Minas, lembrando, nós somos 5 institutos federais, né, então, assim, mais espalhado aí por mais cidades, então, muitas vezes não tendo a necessidade do aluno ter que ir para fora para estudar. Mas na minha época era diferente. Não existia, né, esse acesso tão fácil como hoje, e eu não tinha condições de bancar uma faculdade particular. O que me restou? Eu pensei, bom, eu preciso entrar numa universidade federal. Aí eu fui buscar o que era essa universidade federal, sabendo que na universidade federal a gente não pagava mensalidade e tal. E tem mais, então a dificuldade foi assim, e para eu estudar na Universidade Federal, não podia ser em qualquer Universidade Federal, tinha que ser, pelas minhas condições financeiras, tinha que ser numa Universidade Federal, a qual oferecia alojamento e alimentação gratuita, porque era a única condição, né, a única condição que eu tinha de poder prosseguir com aquele sonho meu, né, que foi despertado lá no ensino fundamental. E aí, então, eu achei, né, eu descobri naquela época, não tinha internet com tanta facilidade igual hoje, eu me lembro que, conversando com a secretária da escola, aí tinha um cartaz, né, a divulgação era por cartaz, aí eu vi um cartaz lá no corredor da escola, no quadro de aviso da Universidade Federal de Viçosa, aí como eu não tinha acesso à internet, eu pedi à secretária que verificasse se naquela instituição eu poderia estudar, né, se tinha alojamento, se tinha alimentação gratuita para aquele estudante que não tinha condição. E ela me informou que tinha, me ajudaram, inclusive, na questão da inscrição, né, porque tudo era muito mais difícil do que hoje, na internet, eu não me lembro que tinha internet. Se tinha internet, eu não tinha acesso à internet, né, eu acho que eu mandei foi fax para poder comunicar com a instituição. Aí, né, graças a Deus, sempre foi aparecendo pessoas boas, assim, para poder estar me orientando também. E aí, consegui fazer a inscrição e veio a dificuldade, porque também, né, o vestibular, o vestibular não era igual hoje, que o vestibular, você consegue fazer o vestibular da instituição em várias cidades. Eu me recordo que eu sou natural de Itabira, mas eu morava no Vale do Aço, na cidade de Timóteo. E o vestibular, ele era aplicado na cidade de Viçosa, na Zona da Mata, em Belo Horizonte, que era a capital. Até então, naquela época, eu já tinha 20 anos de idade, porque como eu reprovei 2 anos, mas eu tinha 20 anos de idade, mas eu nunca tinha saído da minha cidade, né? Era em Belo Horizonte, a qual eu não conhecia, e descobriram lá que teriam, né, o vestibular também, a prova do vestibular da Universidade Federal de Viçosa, na cidade de Governador Valadares. Olha só, ironia do destino, né? Aí, tranquilo. Aí eu descobri, né, em contato com um coleguinha que também ia fazer o vestibular na mesma universidade. Na época, ele né, tinha uma condição, o pai dele tinha até carro, e aí eles me propuseram a carona. Eu falei assim, então eu vou para Governador de Valadares. Nunca tinha vindo, né, hoje eu estou em Governador Valadares, não conhecia também a cidade de Governador Valadares, apesar de ser perto, né, do Vale do Aço, que são 100 quilômetros, mas para mim era tudo muito distante, pela dificuldade mesmo. E por fim, vim para a cidade de Governador Valadares, fiz a prova do vestibular, né, passei para a segunda etapa, né,
porque antes não era igual hoje, Enem, né? Era a primeira etapa, segunda etapa, e passei em todas as etapas, por fim eu consegui a vaga, né, na Universidade Federal de Viçosa, né? E tive a dificuldade para poder comprovar que eu realmente necessitava do alojamento, que eu necessitava da bolsa de alimentação, pelo fato de ser filho de casal separado, né, e pelo critério lá, o regimento, eu não me enquadrava em nenhum daqueles requisitos, né, porque teria que ser, no caso, eu sou filho de casal separado, então não judicialmente, então não conta para as instituições. Mas eu consegui, né, corri atrás lá, dei o meu jeito e consegui realmente comprovar a minha necessidade. Aí eu consegui, inclusive, foi a última bolsa, interessante, foi a última bolsa integral, né, eu tinha uma carteirinha, a minha bolsa foi a última bolsa dos estudantes, que foi bolsa integral para estudar na Universidade Federal de Viçosa, com direito a alojamento, isso em 1994, e alojamento e alimentação. Aí, a partir daí, para poder ter as duas coisas, né, teria que trabalhar no restaurante universitário, ou na biblioteca, alguma coisa assim, prestar algum serviço. Mas até então, né, quando eu consegui essa carteirinha e, por fim, fui morar no alojamento e comecei a estudar, fazer o curso. Só que o curso de matemática é diferente daquilo que eu pensava, né, porque eu gostava. Então, assim, por isso que eu falo, quando a gente gosta, as coisas ficam mais fáceis, porque independente que seja difícil, quando você gosta, você consegue superar as suas dificuldades. E fui estudando, né, aos trancos e barrancos, tendo muita dificuldade, porque eu cheguei na Universidade Federal, na Universidade Federal de Viçosa, de matemática 5 estrelas. Então, muita dificuldade, muitas reprovações no currículo. Hoje eu falo com meus alunos, eu sou professor de cálculo, estatísticas, essas disciplinas mais pesadas, né, nos cursos de engenharia. Eu falo com os meus alunos, dou meu depoimento para eles, que dificuldade a gente tem, mas a gente é só botar a bunda na cadeira e estudar que a gente consegue vencer. E assim foi. Demorei um tempo, né, maior para poder me formar, um tempo em relação ao curso, né, o curso é de 4, 5 anos, eu demorei mais, eu acho que de curso 4, eu formei mais ou menos com 6 anos, isso devido à dificuldade que eu tinha e pelo fato de eu tinha que trabalhar. O que eu fiz? Aí que veio a minha carreira como professor. Já no meu primeiro semestre do curso, eu comecei a dar aula particular. Naquela época falava que a gente falava era amigo da escola. Fui até uma escola estadual do centro da cidade, que era mais próxima da universidade, né, a qual tinha condições de ir a pé, porque a condição financeira era tão difícil que se falasse que precisasse pegar a lotação, não teria como. Fui nessa escola, conversei com a diretora, dei minha cara a tapa, falei que eu gostava de matemática, que eu queria ajudar os meninos daquela escola, né, que eu era estudante do primeiro período. Ela falou assim, então você pode vir, que você vai ser amigo da escola. Aí eu comecei dando aula de reforço, né, para os meninos daquela escola. E aí, assim, com 6 meses eu comecei a me inteirar do que como que fazia, né, para poder entrar como professor designado. A secretária, Deus sempre colocou pessoas boas na minha vida. A secretária falou assim, se você fizer o CAT, que é um documento que você pode dar aula, né, você já como estudante do curso de matemática, você já vai poder pegar alguns contratos, sempre aparece. Assim eu fiz, aí eu comecei a pegar contratos, sabe, assim, aleatório, sempre que aparecia uma licença, né, qualquer tipo de licença, um contrato, assim, de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, e fui fazendo minha carreira. E isso foi crescendo, aí com 2 anos, né, na cidade, eu fui ficando reconhecido, né, assim, como professor de matemática na cidade de Viçosa, e fui convidado para poder fazer um teste na escola particular, que é a escola da Rede Pitágoras na época. Aí eu fiz o teste, né? Fui aprovado nesse teste antes mesmo de me formar e comecei a trabalhar no curso semestral. E aí fui, né? E fui me destacando, né? Como professor de matemática, porque eu estava fazendo algo que realmente eu gosto, então isso com certeza, né, ajudou a destacar lá na escola. E assim que eu me formei, né, eles me ficharam, passei a ser carteira assinada naquela escola, tranquilo, aí passei a ser a carteira assinada e logo após veio um concurso, né, para professor da rede estadual. Eu fiz o concurso na rede estadual, fui aprovado e ao mesmo tempo, então, eu tinha uma carga horária muito pesada, eu dava aula na escola particular e tinha 2 cargos no estado, né, então assim, era muita raça de aula que eu dava. E aí eu fui me aprimorando, aperfeiçoando cada vez mais. E via que, assim, aquilo estava muito puxado para mim. Aí eu fui conhecendo, né, as possibilidades de melhorar. E com isso, me surge, né, a criação dos Institutos Federais, que foi criado, né, em dezembro de 2008.
foi onde que eu ainda estava em Viçosa. Aí, nessa época, eu era estudante de mestrado, tá? Aí, o que aconteceu? Na Universidade Federal de Viçosa não tinha, ainda não tem, né, um mestrado em matemática, mas surgiu um mestrado em estatística, por isso que pelo meu currículo, né, como você bem disse, eu sou mestre em estatística e doutor em fitotecnia com ênfase em estatística. Apareceu um mestrado na área de estatística, eu me submeti ao processo seletivo, fui aprovado e entrei no mestrado em estatística, que é um ramo da matemática. E gostei, né? E gostava também daquilo que eu fazia. E fui aprendendo que eu precisava me qualificar para poder melhorar, fazer um concurso, né? Numa instituição federal, é isso que eu pensava. Até então não existia os institutos federais. Com isso surgiram os institutos federais. Em 2009, né? 2008, 2009 eu fiz o concurso, fui IFMG, né? Entrei até no campus São João Evangelista, mas só que em 2010 foi implantado o campus de Governador Valadares. E aí eu consegui uma remoção, né, do campus São João Evangelista para o campus Governador Valadares. Então, em abril de 2010, foi quando iniciaram as aulas no campus de Governador Valadares, eu vim para cá como professor de matemática, né, já como professor efetivo do IFMG, campus Governador Valadares. A gente, na época, não tinha nem sede ainda, né? Inclusive, eu fui o primeiro professor de matemática do IFMG, campus Governador Valadares. Bom, e aí eu terminei meu mestrado tinha ingressado, eu terminei meu mestrado assim que eu entrei, 2 meses, eu entrei em fevereiro, em fevereiro mesmo, no final de fevereiro eu defendi minha dissertação de mestrado. E aí eu fiquei trabalhando um tempo, daí a pouco meu orientador, né, sempre me orientou, né, foi um pai para mim, falando, não, você agora precisa fazer um doutorado para você melhorar, se qualificar na questão da carreira. Eu falei, mas professor, mas aqui não tem. Na época não tinha doutorado em estatística na Universidade Federal de Viçosa. Hoje já existe o doutorado em estatística. E como eu já estava trabalhando na cidade de Governador Valadares, olha só, ironia do destino, por que eu falo? Porque eu vim fazer a prova para entrar na graduação na cidade de Governador Valadares e depois hoje eu moro e trabalho no IFMG Campus Governador Valadares. É onde que eu já estou aqui há 13 anos. Aí ele me orientando, não, você precisa fazer um doutorado. Mas não tem na minha área, eu não posso ir para São Paulo. Eu acabei de entrar no Instituto Federal, eu cuido da minha mãe, vai ficar longe para mim. Não, então vamos ver aqui na universidade algum departamento a qual você enquadra. Foi onde, com o meu projeto, né, utilizei o meu projeto, o mesmo raciocínio do projeto de pesquisa que eu fiz no Departamento de Estatística e submeti ao processo, né, seletivo no Departamento de Fitotecnia, né, onde eu fui aprovado como aluno doutorado e cursei o doutorado, né. Bom, 2014, terminei o doutorado em 2014, no meio do ano, e 2015 teve a eleição para diretor, né, do campus Governador Valadares, onde que eu ingressei aí na direção do campus Governador Valadares e estou aí pelo 2º mandato consecutivo. Então, assim... Que maravilha, bela história, professor. Longa história que você resumiu aqui em poucos minutos. Eu gostaria que você explicasse para nós que somos leigos, né? Você não é comunicólogo, mas toda palavra também, né? Que é professor tem que ter, né? Em poucas palavras, o que é fitotecnia, professor? Então, fitotecnia, né? Fitotecnia é uma palavra de origem grega, né? Fito significa planta e tecnia significa técnica. Então, fitotecnia nada mais é do que a técnica de cultivar e reproduzir plantas, né? O que o fitotecnista faz, né, para poder fazer uma analogia? O fitotecnista, ele tem uma função, digamos assim, análoga a um clínico geral, né, a um médico clínico geral, né, relacionado à medicina. Só que nós, fitotecnistas, a gente cuida, né, a gente permeia desde a produção de semente, né, passando pela semeadura, espaçamento de plantios, tratos culturais, irrigação, adubação, colheita, pós-colheita, até o armazenamento. Né? Aí alguém pode pensar, nossa, mas você formou em matemática, né? Mas aí é que tá. A matemática, como a gente sabe, ela está presente em todas as áreas, né? E eu fiz o mestrado em estatística. E estatística também, qual é a área, né, que não lança mão da estatística para poder fazer suas análises?
foi onde que eu entrei, então, nesse departamento de fitotecnia, e fitotecnia seria isso. Muito legal. E falando agora sobre Valadares, né, o campus de Governador Valadares, quais cursos de extensão que são oferecidos aí no campus, professor? Então, em nossa gestão, nós conseguimos aqui, né, a gente tem uma equipe que trabalha com extensão, os extensionistas, que procura sempre fazer um trabalho que a gente acredita muito, né, que a extensão ela consegue recuperar pessoas, recuperar vidas. Nós começamos, o primeiro curso de extensão nosso foi um curso FIC, né, em Libras, que foi ofertada por uma técnica intérprete de linguagem de sinais, né, de nome Vanessa, aqui do nosso campus. Nós ofertamos esse curso em parceria com a prefeitura, tá? Um curso de nível iniciante, intermediário. Por quê? Porque como o IFMG, né, é uma instituição, a gente trabalha com a questão das políticas, né, inclusivas. Então, a gente percebeu que não só aqui, em todos os campos, todos os lugares, precisava do espaço, né, para essas pessoas. Aí nós vimos que esse curso seria um curso muito bem-vindo aqui para a cidade de Governador Valadares. Bom, teve também um projeto, né, desenvolvido pela professora Cristiana, né, o projeto chama Garota Reparo, né? Esse projeto ele contou com a participação de estudantes do campus, né, além da atuação dos estudantes de uma escola municipal aqui da cidade de Governador Valadares. Inclusive eu fui até lá, né, para a gente fazer a abertura, né, divulgar esse projeto, um projeto muito interessante, um projeto na Escola Municipal Ivo de Tarso, né, e inclusive esse projeto, Neto, ele recebeu a certificação da Fundação BB como tecnologia social. Então, assim, foi um projeto muito interessante, muito bacana aqui para a cidade de Governador Valadares, né? Principalmente os alunos que foram envolvidos, assim, eles cresceram de forma bastante expressiva. Bom, nós também trabalhamos com a questão de grupos de estudos, né? Juventude Negra de Governador Valadares, né? Desde a marginalização à emancipação. O projeto ele foi desenvolvido pelo núcleo de estudos afro-brasileiro e indígenas do campus, né? Nós temos um grupo, e, em conjunto com a Escola Estadual Dr. Antônio Ferreira Lisboa Dias, né? Esse projeto ele teve como objetivo formar a formação de grupos para poder debater, né, a vulnerabilidade social, criar estratégias de emancipação diante do quadro, né, aí relacionado ao que foi dito, né? O resultado desse projeto também interessante, né? É bom mencionar, o resultado desse projeto ele foi publicado no 2º Congresso Online, né, Internacional de Educação, né? Foram realizadas também, inclusive eu fui até um dos professores, nós trabalhamos com o PIC, né, que é o Programa de Iniciação Científica. Nós trabalhamos com alunos do ensino fundamental, né? Só para lembrar, o IFMG não tem ensino fundamental. Nós fizemos uma seleção com alunos do ensino fundamental que tinham interesse, na época, de participar das Olimpíadas Brasileiras de Matemática. Aí eu, mais uns 2, 3 colegas, professor da área de matemática, a gente trabalhava com esses alunos, preparando-os para a Olimpíadas Brasileiras de Matemática, que, diga de passagem, o nosso campus também, né, os nossos estudantes têm apresentado aí excelentes resultados, né? Tem também, né, os alunos dos cursos técnicos, eles desenvolvem também trabalhos extracurriculares, né, com o intuito de preparar para diversas Olimpíadas de conhecimento, né, não só de matemática, mas a gente dá destaque para as Olimpíadas de matemática, a Canguru, por exemplo, na área de física, de ciência, né, nós destacamos a Mostra Brasileira de Foguetes, enfim, né, são diversos projetos aí que a gente tem buscado, né? Tivemos também um projeto na penitenciária com os estudantes. Seriam esses, Neto, que eu estou lembrado agora, mas, né, com certeza tem mais alguns projetos aí que pode ser que não está na minha memória agora. E virão outros, com certeza. Professor, eu gostaria de agradecer ao pró-reitor Carlos Bernardes, a toda a equipe da ProEx
e te parabenizar não só pelo trabalho à frente do campus de Governador Valadares, mas também por sua história de vida, sua história acadêmica, sua história consolidada, cheia de coincidências e coincidências boas, né? Fez a prova em Valadares e retornou para a terra aí do Ipituruna. Parabéns, professor, muito obrigado. Eu gostaria de saber qual o legado, até quando vai o seu mandato aí na diretoria? Então, o meu mandato, como eu disse, né, estou no segundo mandato aí, ele vai até setembro de 2023. Eu completo 18 anos na gestão à frente como diretor-geral. Pioneiro, né? Veterano também, né? Do curso de matemática aí, de todas as disciplinas. Só uma curiosidade rápida, você repetiu quantas vezes cálculo? Na verdade, então, aí eu falo com meus alunos, Neto, a disciplina cálculo mesmo, eu nunca repeti, mas assim, não, tem um cálculo que ele chama cálculo numérico. O cálculo que a gente fez, cálculo 1, 2, 3, foi a única disciplina que eu nunca repeti, mas o cálculo numérico eu repeti, álgebra eu repetia 3 vezes, física, eu brinco com meus alunos que física 1 eu repeti uma vez, física 2 2 vezes, física 3 3 vezes. Então, assim, eu carrego, eu falo para gente, eu vou falar um pouquinho do número de reprovações que eu tive na minha graduação. Eu devo ter, no mínimo, 20 reprovações. Aí, porque quando, às vezes, eles têm uma reprovação comigo, eu falo assim, gente, não desista, olha eu aqui. Eu sou um exemplo vivo para vocês. Olha onde eu cheguei, né? Eu me tornei doutor, né? No departamento de fitotecnia, mas com ênfase em estatística. Então eu superei, então você também pode superar. Pois isso é lindo, porque além de você ensinar, né, de ter a didática, ainda tem um exemplo vivo, né, para eles se inspirarem. Para encerrar, eu gostaria de te perguntar quais foram as maiores conquistas na sua concepção, né, do seu trabalho aí à frente da diretoria, e qual legado o senhor quer deixar aí para o campus de Governador Valadares? Então, eu vejo assim, eu falo, né, eu até falo aqui em todas as reuniões, assim, que quando eu assumi a direção do campus, né, foi quando a crise financeira a nível de Brasil ela começou a apertar. Então, eu brinco com eles de uma forma séria que a minha gestão foi a gestão da crise, né, que a primeira crise que nós pegamos foi a crise quando houve o rompimento das barragens marianas, então que já veio afetando, porque nós fomos aqui banhados pelo Rio Doce. Bom, e aí vários desafios vieram, né? Então, mas mesmo assim, isso não impediu da gente trabalhar, né? Porque eu tenho uma equipe aqui muito boa, muito compromissada, que acredita na educação, né? Nós conseguimos ampliar, né? Nós criamos o curso de técnico integrado de edificações, o curso de engenharia civil, engenharia ambiental sanitária. Nós criamos um curso de pós-graduação na área de engenharia e segurança do trabalho, né? Cursos FICs, curso de extensão. Nós conseguimos aí, enquanto diretor, sempre apoiei a questão da capacitação, né, dos servidores, principalmente assim, a classe dos técnicos, né, que tem um pouco mais de dificuldade pelo fato do regime de trabalho, do esquema deles, né, diferente do docente, que tem a condição de um afastamento integral, né, para poder fazer. Nós buscamos parceria aqui com as instituições, inclusive, até você leu no meu currículo, eu sou até um dos professores colaboradores de uma faculdade particular, onde, contrapartida, eles oferecem uma bolsa, né, integral para o servidor do IFMG, Campus Governador Valadares, melhor classificado entre os servidores do campus. A gente tem trabalhado aí, né, uma coisa que eu sempre defendi desde a época, desde o primeiro dia, antes, até mesmo na campanha, que é procurar ter um clima organizacional dentro do campus, né, onde que eu acredito que faz com que o nosso campus ele cresça. Então, mesmo diante de tantas crises aí que vem acontecendo, só para ter ideia, o recurso financeiro destinado ao campus, desde que eu entrei, ele só veio diminuindo. Mas o nosso campus só foi crescendo, porque mesmo com essa dificuldade, nós conseguimos ampliar o nosso campus, né, no que se diz respeito à infraestrutura, né, então, assim, um ambiente mais agradável, um ambiente saudável. Então, isso tudo eu gostaria de deixar aí para a pessoa, né, que for assumir a direção, que possa dar continuidade e sempre estar acreditando, né, uma transparência, uma gestão democrática, participativa em todos os servidores. E, né, o maior desafio que a gente tem mesmo é a questão do pouco recurso,
Mas o que eu digo, né? Quando a gente tem boa vontade, quando a gente tem uma equipe que quer trabalhar, a gente consegue vencer aí esse desafio, né? E então não está sendo diferente. Então já são 6 anos aí de gestão, de crise, mas o campus tem apresentado excelentes resultados. Como você disse, se eu fosse ficar aqui citando, a gente ia ficar aqui o resto da tarde aí para poder falar a quantidade de coisas boas que o nosso campus tem aí, graças a Deus. Que bênção. Conversamos, né? Tivemos uma aula aqui com o professor Willerson Silva, diretor-geral do campus Governador Valadares. Obrigado, professor. Bom trabalho aí. Tamo junto. Ok, um abraço a todos da Rádio Mais FMG. Um abraço. Tchau, tchau. Recebemos, portanto, no Extensão Entrevista de hoje, o professor Willerson Silva, diretor-geral do campus de Governador Valadares. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Extensão Entrevista.